Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aqui aos nossos vídeos, né, da parte de desenho técnico, né, da parte de cálculo técnico, né, e aí a gente vai fazer aí o primeiro cálculo referente a essa figura, né. No último vídeo a gente falou sobre a interpretação dela, e aí a gente vai iniciar, né, com a base desse triângulo aqui, né. Então a gente vai montar esse triângulo aqui para poder estar calculando o ângulo A e B, né. Então aí referente aí as perguntas, né, que tem aqui do desafio, né? Então aqui A e B, vamos começar com essas respostas, né? Então vou montar o triângulo aqui ao lado, né? O comprimento dele é 105 milímetros, né? 105 milímetros. Essa distância aqui, né? Essa distância aqui que a gente tinha comentado no último vídeo, ela vai ser o que? 160, que é a parte do comprimento de baixo, menos 119,11, né? Então vamos fazer aqui, deixa eu colocar aqui, que vai ficar melhor, 160 menos 119,11, né? Então com esse valor, com o resultado dessa subtração, a gente vai encontrar esse lado aí do triângulo, né? Esse cateto, né? Então é 160 menos 119,11, que vai dar 40,89, né? Então 40,89 é o valor aqui desse segmento, tá bom? Então 40,89, isso aí vai ser a base para a gente poder criar aqui nosso triângulo. 40,89, e aqui só é fechar, né? Já vou pegar aqui direto aqui com a parte aqui de baixo. Eu vou até mover esse triângulo aqui para vocês verem que ele encaixa perfeitamente aqui, né? Então observa aí que ele encaixou perfeitamente, né? Então vou tirar ele aqui de novo e vamos aqui fazer os cálculos, né? O que é que a gente tem desse triângulo, né? A gente tem esse comprimento, que é o comprimento aqui de 105, e a gente tem esse outro comprimento aqui, né? Que foi o que a gente calculou agora há pouco, 40,89, né? E a gente está querendo saber, né, dois ângulos especificamente, né? Deixa eu passar aqui uma reta, né? Seria esse ângulo aqui e aqui embaixo esse outro ângulo, né? Aqui tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Esse primeiro aqui, esse ângulo B, ele faz uma relação para um complemento de um ângulo de 180 graus, né? Esse segundo, o A, ele faz uma relação de complemento para um ângulo de 90 graus, né? Então ficar atento com isso na hora da subtração. Beleza. Bom, dito isso, o que é que a gente tem? Né? Exemplo, se a gente quiser, vamos começar pelo ângulo A aqui, né? Vou chamar esse ângulo aqui, que o ângulo A seria esse complemento, né? Vou chamar esse ângulo aqui, vamos chamar de x. Né? Para saber esse ângulo x, o que é que a gente precisa fazer? Utilizar uma relação tangente, né? Usar uma relação tangente. Ou seja, a gente tem aqui cateto oposto, né? E tem aqui embaixo cateto adjacente, né? A relação tangente, ela faz justamente essa indicação, cateto oposto sobre adjacente, né? Então é só fazer a montagem de um em relação ao outro, né? Então deixa eu só pegar aqui uma parte do texto para poder fazer aqui a montagem, né? Então vamos colocar aqui, deixa eu aumentar um pouco mais aqui a fonte para ficar melhor para observar. Pronto, aqui tá bom. Vamos colocar aqui tangente, né? Colocar aqui igual. Então nesse caso aí o cateto oposto é 48, né? Deixa eu até confirmar aqui, 40,89, 40,89, nesse caso aí dividido por 105, né? É a relação aí de divisão. Beleza, fazendo essa divisão, deixa eu colocar aqui embaixo aqui o resultado. Vou colocar aqui. Vai dar igual a 40,89 dividido por 105 vai dar igual a 0,38 aproximadamente, 0,38. Beleza. Né? Essa aí é a relação para a verificação tangente, ou seja, como ele não é um ângulo notável, né, para a gente fazer essa verificação, a gente precisa de tabelas, né, ou utilizar a calculadora científica. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou aqui com os fragmentos de tabela para a gente verificar a relação para a tangente com o resultado aí da função com 0,38. Né? Então, tem aqui ao lado aqui, né, fragmentos de tabela,
né? E então a gente precisa procurar, né, o valor que seja correspondente a 0,38 aproximadamente. Aqui traz uma relação de 0 a 45 graus e aqui de 45 a 90, mas aqui está só um fragmento, né? Se você observar, ele está indo só até 14, né? Até 14 graus. Isso aqui é referente à tangente, né? Essa parte aqui central mais escura é referente à cotangente, né? Então não tem importância para o que a gente está fazendo, tanto essa como essa aqui, né? O que importa para a gente são esses graus aqui, né? Então, se a gente for observar, aqui nesse fragmento de tabela, observa que o último segmento aqui de 14 graus, ele está indo ali até 0,26 aproximadamente, né? Então, nesse caso aqui, esse fragmento não serve. Vamos ver o próximo aqui. Vou aumentar aqui. Pronto. Esse próximo aqui, a gente já identifica aqui que traz valores aqui referentes a 0,38. Está trazendo aqui 21 graus, né? 0,38. Né? Aqui, essas variações aqui, né, dos valores, está referente a graus e minutos, né? Deixa eu voltar aqui para outra tabela que mostra melhor, né? Então, exemplo, vamos supor que o valor fosse esse aqui, né? 0,0919. Então, é 5 graus e 15 minutos. Né? Ou seja, trazendo a relação de graus e minutos, né? Obviamente a gente sabe que o grau ele pode ser dividido, né? Então aí traz algumas relações de divisão, né? Nesse caso aí é 0, 15, 30, 45 e 60, né? Então nesse caso aqui dessa tabela funciona da mesma forma, né? Também a relação lá de divisão, né? Então nesse caso aqui eu vou considerar por aproximação aqui o 21 mesmo, né? Tem esse outro aqui que faz como se fosse 20 graus e 60 minutos, ou seja, 20 graus e 60 minutos vai dar 21 graus. Né? Então, sempre você observar aqui o último valor, ele está sempre aqui na sequência. Né? Exemplo, esse caso aqui, deixa eu apagar aqui. Esse caso aqui seria 22 graus e 60 minutos. 22 graus e 60 minutos é a mesma coisa de 23 graus. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar 21 graus aqui por aproximação. Então, 21 graus, ele seria esse ângulo aqui, né? Seria esse ângulo aqui. Então, vamos verificar aqui no software, né? E verificar se ele vai bater aí os 21 graus. Né? Esse é um software aqui de desenho de CAD, né? Então, a gente consegue aqui medir direto e já pegar ali o valor, né? Então, verifica aí que o ângulo bateu certinho, 21 graus. Então, nesse caso, se é 21 graus, a relação desse valor aqui, né? A gente precisa fazer o complemento para chegar aonde? Em 90 graus, né? Ou seja, traçar uma linha aqui e fazer esse complemento aqui para 90 graus. Então, seria 90 menos 21. Né? 90 menos 21 vai dar igual a 69. Né? Então, esse ângulo aqui, interno, ele é 69. Né? Então, já vou colocar aqui o valor. Qual o valor do ângulo A? Igual a 69 graus. Igual a 69 graus, beleza. Vamos só confirmar aqui se ele bate realmente 69. Pode verificar aí que ele realmente está aí indicando aí o valor de 69 graus, tá bom? Esse outro ângulo aqui em cima, né? A gente pode até utilizar uma regra também diferente para poder, né, fazer o cálculo dele, né? Esse ângulo aqui B, né? Por quê? Vou mostrar para vocês. Se a gente traçar uma reta aqui, né? Vou fazer melhor, né? Deixa eu ampliar aqui melhor ele. Pronto, acho que vai ficar melhor. Se a gente traçar aqui um retângulo, né? Traçar uma reta aqui, vou traçar outra reta aqui. Vou traçar logo um retângulo de vez. Pronto, aqui. Se a gente fizer isso, o que é que acontece? Esse ângulo menor que a gente calculou, melhor aqui, esse ângulo que a gente calculou aqui, vou mudar a cor. Esse ângulo que a gente estava chamando de x, que ele tem 21 graus, né? Se a gente for verificar, ele vai ser base para esse outro ângulo aqui, né? Ou seja, aquela relação de simetria. Né? Então vamos confirmar. Vou traçar uma reta aqui. Qualquer. E vamos só confirmar aqui o valor desse ângulo. Ó, observa que ele tem exatamente o que? 21 graus. Né? Ou seja, ele tem 21 graus aí de ângulo. Né? Então, por causa dessa relação de simetria. Né? Então, esse caso para B, a gente não precisa calcular pela tangente. Como a gente tem esse valor referente ao ângulo A,
né, que é 69 graus, e esse ângulo que a gente chamou de x, que é 21 graus, que é o complemento para chegar a 90, a gente tem a mesma relação de simetria aqui desse lado, né? Então, vamos só para fechar aqui essa lógica. Nessa relação de simetria, o que acontece? Esse ângulo aqui é 21, né, obviamente, e se ele é 21, né, para fazer aqui o complemento, o que é que acontece? Esse ângulo aqui é um ângulo reto, ou seja, esse ângulo reto ele é 90 graus. Então, como B, né, pega toda essa relação aqui, né, toda essa abertura aqui, a gente teria 90 mais 21. Né? Então, vamos só para fechar aqui o raciocínio. Vou traçar aqui uma reta, né? Vamos fazer aqui um outro segmento. Então, o que é que aconteceria? Esse segmento aqui, como a gente já verificou, é um ângulo reto, então, 90 graus. Esse outro aqui menor, a gente viu lá pela relação de simetria, 21 graus. E esse outro aqui é o complemento para chegar a 90, né, desse lado aqui, que pela relação de semelhança a gente também não precisa nem calcular, ou seja, que esse outro aqui seria 69 graus. Então, se a gente somar tudo aqui, vai dar essa base aqui de 180 graus. Né? Mas o que a gente precisa saber, que é o ângulo B, vai ser esse somatório aqui, de 21 mais 90. Né? Ou seja, vai dar 111 graus. Né? Então, é o valor do ângulo B, 111 graus, tá bom? Então já vou alterar aqui no resultado. 111 graus, beleza? Então é isso, no próximo vídeo a gente continua aí com as informações. Valeu!